5 médicos, um coração, 1 hora. E a pergunta que ninguém quer responder: quem merece viver? Essa não é uma cena de ficção científica nem o enredo de um thriller policial. É a situação real enfrentada por um comitê de transplantes em um hospital de Nova York, retratada com precisão cirúrgica no filme O Comitê da Vida, exibido na sessão da tarde da Rede Globo nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 15h25. O que começa como uma crise médica rapidamente se transforma em um colapso ético que coloca em xeque os valores mais fundamentais da medicina e da humanidade. Se você chegou até aqui, já sabe que esse é o tipo de história que não te larga. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você faria no lugar desses médicos. Vamos ao que importa. O Comitê da Vida! Título original The God Committee é drama norte-americano lançado em 2021, dirigido e roteirizado por Austin Stark, baseado em uma peça teatral de sua própria autoria. O filme chega às telas brasileiras em um momento especialmente simbólico. Exibido em rede aberta, na programação diurna da Globo, alcança o grande público com uma história que transcende fronteiras culturais e fala diretamente à consciência coletiva de qualquer sociedade onde a escassez de recursos e a pressão sobre sistemas de saúde são realidades cotidianas. A trama se inicia com um evento aparentemente simples dentro da rotina hospitalar. Um coração doado chega ao hospital de Nova York, onde atua o Comitê de Transplantes. O receptor, previamente designado, morre de forma inesperada antes mesmo de receber o órgão. Diante dessa crise, 5 médicos são convocados de emergência e têm exatamente 1 hora para deliberar e escolher, entre 3 pacientes na lista de espera, quem receberá o coração que pode salvar uma vida. Apenas uma vida. Não há como salvar todos. O que se segue é uma das representações mais densas e precisas já filmadas sobre o funcionamento interno dessas instâncias médicas, chamadas, na prática hospitalar real de comitês de Deus, expressão que dá nome ao título original do filme. O termo não é exagero dramático. É o reconhecimento brutal de que, quando os recursos são insuficientes para atender a todos os que necessitam, alguém precisa tomar uma decisão que pertence, em termos filosóficos e religiosos, a uma esfera além do alcance humano. E ainda assim, são humanos quem decide. O elenco que dá vida a esses personagens é liderado por Kelsey Grammer, amplamente conhecido do público brasileiro pela série Frasier, em um papel que exige de sua carreira uma seriedade de outro calibre. Ao seu lado estão Julia Stiles, Colman Domingo e Janiane Garofalo, cada um representando uma posição distinta dentro do espectro moral que o filme se propõe a mapear. Não há, entre eles, um vilão cartunesco. Não há um herói impecável. Há seres humanos formados por trajetórias, valores, pressões institucionais e vulnerabilidades pessoais que influenciam de maneira mais ou menos visível o modo como cada um deles enxerga aquele coração sobre a mesa. O grupo se divide, de forma não declarada, mas absolutamente palpável, em correntes que representam tensões reais dentro da medicina contemporânea. Há aqueles que advogam pelo critério técnico puro, deve receber o órgão o paciente com maior probabilidade de sobrevivência a longo prazo, calculada com base em dados clínicos, histórico médico e compatibilidade biológica. Esse grupo opera dentro da lógica da eficiência sistêmica, onde a emoção é vista como ruído que compromete a decisão racional. Há os que defendem uma abordagem mais humanista, onde a historia pessoal de cada paciente, a presença de filhos pequenos, a idade relativa, a condição de vulnerabilidade social deve ser considerada como parte do critério decisório. E há ainda a presença silenciosa, mas devastadora do poder institucional, do dinheiro, dos interesses que orbitam ao redor de um hospital privado e que nunca aparecem formalmente em nenhuma ata de reunião, mas que moldam o ambiente onde toda decisão é tomada. A estrutura narrativa do filme amplifica esse conflito de uma forma que sua origem teatral explica com clareza.
O Comitê da Vida foi concebido como peça de palco antes de chegar ao cinema, e essa herança é visível em cada cena. O espaço é comprimido. A câmera raramente sai da sala de reuniões. O conflito se desenvolve quase exclusivamente por meio do diálogo, e cada frase carrega o peso de uma posição moral que colide com a da frase anterior. Não há explosões, não há perseguições, não há sangue nas paredes. Há palavras. E palavras, quando carregadas de vida e morte, podem ser mais violentas do que qualquer cena de ação. O ponto de maior tensão do filme é exatamente esse processo de deliberação cronometrada. Os 40 minutos iniciais de reunião se passam com uma sensação de sufocamento progressivo. Cada argumento levantado abre uma nova camada de complexidade. A pergunta sobre quem tem maior probabilidade de sobreviver leva à pergunta sobre o que define qualidade de vida. A pergunta sobre a idade do paciente leva à pergunta sobre o valor que a sociedade atribui a diferentes fases da existência humana. A menção ao histórico familiar de um dos candidatos levanta a questão sobre se escolhas de estilo de vida devem ter peso em decisões médicas. E, por baixo de todas essas perguntas, uma outra nunca verbalizada diretamente, mas presente em cada olhar trocado entre os membros do comitê. Há, nessa sala, alguém cujo voto está sendo influenciado por algo que não pertence à medicina? O filme não oferece respostas limpas. Essa é, ao mesmo tempo, sua maior virtude e o aspecto que pode incomodar espectadores que buscam resolução moral satisfatória. A decisão é tomada, um paciente é escolhido. E então a narrativa avança no tempo, revelando os desdobramentos daquele momento sobre a vida de cada um dos envolvidos. O que se vê não é a justiça sendo feita, nem a injustiça sendo exposta com clareza. O que se vê são pessoas carregando o peso do que fizeram ou do que deixaram de fazer e tentando continuar vivendo dentro de uma estrutura que vai muito além de uma única hora de deliberação. Lançado em 2021, em plena pandemia de Covid-19, o Comitê da Vida chegou às plataformas digitais e à televisão sem passar pelos cinemas tradicionais. Sua arrecadação no primeiro mês de estreia foi modesta, cerca de $32 mil, mas sua repercussão entre críticos e espectadores que o encontraram nas plataformas foi consistentemente positiva. O filme foi exibido no Festival de Tribeca antes de sua distribuição mais ampla, o que lhe garantiu visibilidade dentro do circuito que preza pelo cinema de ideias. No Brasil, sua chegada à sessão da tarde representa uma oportunidade rara de um conteúdo denso e desafiador alcançar uma audiência massiva em um horário de grande alcance popular. O título O Comitê da Vida é uma tradução cuidadosa que preserva a ambiguidade do original. Vida, aqui, não é apenas a vida do paciente que será salvo, é também a vida de quem decide, a vida profissional que pode ser comprometida, a vida interior que não consegue se libertar da consciência de ter participado de algo irreversível. A vida do sistema que, para funcionar, exige que determinadas pessoas se sentem em determinadas salas e façam escolhas que não deveriam caber a ninguém. O que o Comitê da Vida coloca em discussão é, no fundo, uma questão que vai muito além dos hospitais. É a questão da responsabilidade em contextos de escassez. É a tensão entre eficiência e humanidade. É o modo como o poder se infiltra nos espaços onde deveria haver apenas técnica e ética. É a pergunta sobre o que acontece com as pessoas que tomam decisões impossíveis e depois precisam continuar sendo pessoas. A decisão não pertence a um único herói nem a um único vilão. Ela pertence ao sistema. E o sistema somos todos nós. Se esse tipo de história te provoca, te incomoda e te faz pensar depois que a tela apaga, você já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dos 3 pacientes você escolheria e por quê. Não existe resposta certa, mas existe uma resposta que é a sua. E ela diz muito sobre quem você é.